Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E essa semana, pela terceira semana seguida, estou fugindo do cinema. O cinema está sendo meu grande inimigo. Semana que vem vai vir um episódio com os assistidos do mês e talvez eu fale um pouco mais. Mas junho não foi um mês muito positivo pra mim em questão de filmes. Teve alguns bacanas, eu tô na expectativa de assistir alguns até o final do mês que possam me surpreender, mas por enquanto está sendo um mês fraco pra mim. Mas também o meu aniversário está chegando, kkkk. Dia 2 de julho é meu aniversário, né? Exatamente o dia do meio do ano. Então, um ano que não é bissexto, o dia 2 de julho, ele é exatamente o meio do ano. Um ano que é bissexto tem número par, então não existe esse negócio de exatamente o meio do ano, né? E desde 2022, todo ano perto do meu aniversário, eu trago atualizações de um desafio que eu inventei pra cabeça, que é os 35 livros antes dos 35 anos. Esse desafio que eu inventei quando eu fiz 30 anos, né? Que foi 2 anos atrás. Eu fiz uma lista de 35 livros que eu queria ler por motivos diversos. Vocês podem voltar no episódio número 116, que é esse episódio de 2022, onde eu expliquei a dinâmica desse desafio. Falei um pouquinho de cada um dos livros e por que eu coloquei na lista, quais foram os meus critérios. Daí, no ano passado, no episódio número 165, eu trouxe a primeira atualização de leitura. O primeiro ano desse desafio foi um ano bastante proveitoso, porque eu tava com o desafio fresco, eu tinha acabado de me comprometer, então eu acabei lendo 8 livros assim numa tacada só no primeiro ano. Então, no episódio número 165, eu falei de A Mão Esquerda da Escuridão, Marina, Stardust, O Iluminado, O Silêncio da Casa Fria, O Morro dos Ventos Vivantes, Memórias de uma Geisha e Os Noivos do Inverno, que foram os livros que eu li no primeiro ano. Esse ano eu esqueci do desafio por boa parte desse último ano, assim. Eu li um dos livros, não foi por causa do desafio, foi por causa de outros motivos que eu acabei pegando ele pra ler. Foi uma alegre coincidência que ele tava na lista. E aí, no começo de junho, eu lembrei dessa pauta, né, e fui dar uma olhada na lista. E aí eu percebi que eu só tinha lido um livro, então eu li outro, né. Então, no episódio de hoje, eu tenho 2 livros para falar com vocês, e eu também tenho mudanças na lista, porque eu tava olhando aqui, e assim, eu mudei um pouco algumas coisas nos últimos 2 anos, e tem 2 livros que, assim, eu não sei se eu tenho muita vontade de ler, para ser sincera. Eu coloquei na lista como um incentivo, mas quando eu pego a lista, né, pra pegar os livros, eu olho pra esses 2 e falo, putz, eu não sei se eu queria ler. Então eu criei 2 adendos, né, já vou começar com isso, né, que são o livro As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen, do Rudolf Erich Raspe, que é um livro que eu tenho físico numa edição da afinada Kozak Naif, que é uma edição muito bonita, só que é uma edição muito grande e pesada, e eu não acho que eu vou conseguir ler ela, porque ela é muito desajeitada de ler. E, na verdade, estava até pensando em vender, porque os livros da Kozak Naif, eles deram uma valorizada depois que a editora, ela declarou falência e parou de publicar. Então, eu confesso que, de vez em quando eu tô com algumas dificuldades financeiras, eu cogito vender os meus livros da Kozak Naif, começando por esse, que eu não tenho apego nenhum a ele. Ele tá aqui na lista, mas ele pode sair a qualquer momento, porque eu posso concluir com sucesso essa venda. Como ele tá numa categoria de livros que eu tenho na minha estante já faz um tempo e não li, eu troquei por um outro livro meio que equivalente, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que entrou agora na lista, que também é um livro que eu comprei, eu acho que foi no Prime Day do ano passado, que eu comprei numa promoção. Eu tenho 2 livros da Carla Madeira aqui em casa, não li nenhum, mas eles estão na iminência de serem lidos toda vez que eu vou começar uma nova leitura. Então, é o pontapé que eu precisava para começar essa leitura. O outro que também tá, assim, quase que saindo é Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu não me recordo por que eu coloquei esse livro aqui, sendo que eu não tenho, né, cópia dele, nem e-book, nem em livro físico. E eu nunca senti tanta curiosidade em volta dele. Foi uma coisa muito do calor do momento que a gente não consegue explicar, né, o fato de ele estar aqui na lista. E ele entrou na cota de, tipo, livros clássicos nacionais que eu queria ler. Então, eu substituir ele por Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, porque eu tô numa fase muito de Machado de Assis ultimamente. Eu sei que tá sendo hit na internet ultimamente, justamente o Memórias Póstumas, né, viralizou, mas eu tô no momento Machado de Assis desde outubro do ano passado, quando eu li Isaú e Jacó,
que foi, assim, abrir um terceiro olho na minha cabeça. Eu achei o livro genial. E aí, nesse meio tempo, eu li também O Alienista. E eu li Dom Casmurro, que é um dos livros que eu vou comentar aqui, mas foi por causa desse hype do Machado de Assis. Não foi por causa do desafio que eu esqueci dele. Então eu coloquei mais um Machado de Assis. Eu acho que eu tinha uma regra de não repetir autor, mas já passou 2 anos, né? E a lista é minha, eu faço o que eu quero. Então esses são os adendos, né? São 2 livros que eu meio que troquei, mas os outros continuam aqui na lista porque vai que eu leia, né? E eu não estendi o prazo, ainda é antes dos 35 livros, por mais que tenham 37 livros até agora. Eu também quero ver se eu faço uma série de vídeos curtos para as redes sociais falando desse desafio. Pois é, passou 2 anos, mas essa ideia eu tive recentemente. Eu tô meio que botando ela em prática, já gravando umas coisas com antecedência para eu não desistir. Porque se eu tiver bastante material bruto gravado, é mais fácil de editar no futuro do que pensar em roteiro, gravar e etc, né? Mas enfim, esse é o meu processo, como funciona o meu processo. Sem mais enrolação, vamos falar dos 2 livros que eu tenho pra falar. Então eu imagino que esse episódio não vai ficar muito comprido. Acaba sendo uma vitória pra todo mundo, né? Como já adiantei, o primeiro livro que eu tenho pra falar é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu li ele em março desse ano. Foi por causa do calor do momento, né, que eu tô redescobrindo Machado de Assis, e também porque tava tendo um clube do livro no Sesc aqui de Bauru e ia ter uma discussão de Dom Casmurro, e eu falei, não é possível, eu já tenho 30 anos, eu preciso ter lido esse clássico. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu adorei esse livro, é um dos poucos 5 estrelas desse ano, apesar que assim, eu não tenho muitos livros lidos esse ano, tanto que teve o quê? Uma atualização de leitura até agora, e a gente já tá no meio do ano. Eu falei mais de Dom Casmurro no último episódio de atualização de leituras, o episódio 203, que foi em abril desse ano. Então falei mais de Dom Casmurro lá, porque eu tinha lido nessa época. Mas, rapidamente, né, pra quem não conhece esse clássico da literatura nacional, é um livro que foi publicado originalmente em 1899, 1900, ali na virada do século, ele se passa alguns anos antes. E é sobre esse rapaz, o Bentinho, que ele narra a vida dele em primeira pessoa, desde o dia que ele se descobriu apaixonado pela vizinha, até a sua morte, praticamente, né? Então ele vai contando a história da vida, não até a morte dele, mas tipo até um certo momento dele que ele já tá assim de mais idade, já tá maduro, já passou por bastante coisa na vida. Então ele vai contando essa história, né, e o foco da história, principalmente o relacionamento dele com essa vizinha, que é a tal da Capitu, que ele se apaixona perdidamente, mas depois as coisas acontecem, ele começa a ter umas paranoias de que ela tá traindo ele, e eventualmente eles se afastam e acontecem várias coisas aí nesse meio tempo, né. É um elemento da cultura pop, né, pensar se Capitu traiu ou não Bentinho, mas o livro é muito mais que isso. O livro é esse estudo de personagem desse cara bastante privilegiado, sem noção nenhuma dos privilégios que ele tem numa sociedade pré-proclamação da República, uma sociedade que ainda tem escravos, uma sociedade que estava começando a ir para as cidades há pouco tempo, né? Então tem todas essas dinâmicas de sociedade no Rio de Janeiro, boas descrições de algumas coisas do Rio de Janeiro. Eu parei algumas vezes a leitura para pesquisar sobre os lugares que ele falava, né? Até porque eu não sou carioca, eu não moro, nunca fui para o Rio de Janeiro, né? Então não é algo que faz tanto parte da minha bagagem cultural, por assim dizer, né? E eu acho muito interessante como ele é um narrador não confiável e como existem pistas de que ele não é um narrador confiável. Não é uma coisa que a gente pode debater, ele é confiável, não. Não, o livro bota ele como não confiável. O livro bota ele contradizendo ele mesmo. Então eu achei bem legal. Existem comentários sobre vocabulário, porque é um livro de mais de 100 anos atrás, então obviamente o vocabulário é diferente. Machado não escrevia difícil por escrever difícil. Ele escrevia como era a norma culta da língua na época. E algumas palavras, elas caem em desuso. Isso é normal de qualquer língua, né? Qualquer livro mais antigo de qualquer língua que você pegar. O jeito das frases serem construídas, das palavras usadas, elas vão ser diferentes. Eu li numa edição comentada da Antofágica. Na época estava disponível no Kindle Limited. Eu acho que ainda deve estar. Então ela tinha comentários sobre alguns contextos que eu acho bem legal de ter quando você lê um livro clássico. Você lê numa edição comentada, porque algumas coisas ele dá contexto, e outras coisas ele dá definição de palavra também. Às vezes eu confesso que eu ficava meio de saco cheio de ficar vendo notas, porque assim, tá, beleza, eu não sei o que essa palavra significa, mas dentro do contexto eu consigo inferir que talvez seja uma conotação positiva, negativa. Algumas coisas realmente é legal ter uma definição, quanto o próprio casmurro, né? O significado de casmurro meio que faz parte da graça, você entender o que é e você entender as conotações para, né,
fazer sentido esse apelido que ele tem. Mas algumas coisas, tipo, você não precisa necessariamente entender tudo, todo o significado de todas as palavras pra entender o que tá acontecendo ali. É a mesma coisa quando você lê uma coisa em inglês, por exemplo. Você lê uma frase, às vezes tem uma palavra ali que você não conhece, mas pelo contexto você consegue imaginar do que tá falando. E aí quando você vê essa palavra se repetindo muito, aí você para e pensa, opa, eu preciso ver o que isso significa. Ou tem coisas que você até sabe o que significa, mas não sabe explicar o que significa. E em português também tem muitas coisas assim, né? E é curioso demais como a língua funciona, né? No geral, eu fiquei meio sentida de não ter lido esse livro na escola, porque quando você lê as coisas na escola, teoricamente, né, você tem um acompanhamento pedagógico da professora, discussões, contextualizações, né? Então, por mais que talvez possa ser um pouco difícil, né, para uma pessoa de 16, 17 anos pegar aquele vocabulário e tal, supostamente você está fazendo isso num lugar que vai te ajudar a entender melhor. É que eu não tive boas aulas de literatura no ensino médio. Talvez seja por isso que eu tenho uma grande questão com muita coisa de literatura nacional, que eu tô descobrindo agora, depois dos meus 30 anos, que eu tô indo atrás de algumas coisas, lendo alguns autores renomados e gostando muito. E que algumas coisas eu lembro de tentar ler no colegial e lembro de não gostar, mas eu também não lembro das aulas serem instigantes o suficientes para eu ficar interessada em ler ou para ter discussões para algumas coisas fazerem mais sentido que outras, sabe? Então, acho que depende muito também da experiência que cada um tem na escola, que vai editar né, o gosto da literatura. Então, para quem como eu, assim, não teve experiências tão boas na escola, mas gosta de leitura, de literatura, eu acho que vale super a pena redescobrir esses clássicos, principalmente em versões comentadas, né, porque aí o comentário do livro, ele faz o papel do professor que não tá mais lá, né, que agora a gente adulto tem que ler as coisas meio que por conta, no máximo ver uns vídeos no YouTube depois, mas enfim, né, a gente tá sozinho nessa. Então, Dom Casmurro ganhou 5 estrelas, fiquei muito feliz de ver. Foi o terceiro livro de Machado de Assis que eu li num espaço bem curto de tempo, e isso só solidifica ele como um dos meus autores de língua portuguesa favoritos. É muito legal o jeito que ele consegue dobrar a língua pra contar a história dele e pra tecer os comentários dele, assim, é muito legal a gente ler uma obra no idioma original e conseguir captar as nuances. É legal quando eu tô lendo um livro em inglês e pensando, caraca, essas são as palavras que estavam na cabeça do autor do jeito que ele queria falar, mas quando a gente lê uma coisa em português, isso é ainda mais incrível, porque é a nossa língua mãe. Por mais fluentes que a gente seja em outros idiomas, nada vai superar a nossa fluência na nossa língua mãe. E, assim, realmente a gente é muito privilegiado de ter um autor como Machado de Assis e de ler enquanto brasileiro, então conscientes do contexto brasileiro e de todas as nuances possíveis na língua portuguesa. O segundo e último livro do episódio de hoje é Pequenos Deuses, do Terry Pratchett, o 13º livro do Discworld e o único romance do Terry Pratchett que tá nessa lista. Não sei por que eu só coloquei acho que eu tinha uma regra de só colocar um livro por autor, porque eu estou lendo Discworld na ordem de publicação, o que é uma loucura e eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu tenho um episódio só sobre o Discworld, falando o que é ordem de leitura, como começar e esse tipo de coisa, que é o episódio número 98, um episódio de 2022, mas continua atual porque o Terry Pratchett faleceu em 2015, então o último livro publicado do Discworld aconteceu em 2015. Mas mesmo assim tem mais de 40 livros na série. O Pequenos Deuses é o 13º e ele é um ótimo ponto de início porque ele é uma história solta. Ele não tem ligação com os outros livros. Porque assim, dentro do Discworld, né, eu não consigo não falar, gente. Não consigo me ater apenas ao livro sem dar contexto. Mas dentro do Discworld tem algumas pequenas séries que acompanham grupos de personagens. Então tem, por exemplo, as bruxas que moram numa região rural, assim, do disco. Então tem os livros que acompanham as histórias dela. Então esses livros é legal ler em ordem cronológica, porque os acontecimentos de um respingam no outro. Tem os livros sobre a academia de magos da cidade, principalmente um mago específico, que é o Rincewind,
que geralmente é o protagonista desses livros, então também eles têm que ler meio que na ordem, porque um acontecimento meio que impacta no outro, apesar de serem histórias fechadas. Tem os livros da Tiffany Dolorida, que são infanto-juvenil, também tá junto com o Núcleo das Bruxas, mas uma pegada um pouco mais jovem adulto. Também tem que ler na ordem, porque é um grande drama de amadurecimento de 5 livros. Tem os livros do Morte, que eles podem ser lidos individuais, mas também tem uma progressão de história dentro deles. Então, tem várias dessas coisas acontecendo no Discworld. É meio que por isso que eu escolhi ler em ordem cronológica, apesar dos primeiros livros serem um pouco complicados, né? Parecia que Terry Pratchett estava meio que pegando o jeito, escolhendo um ritmo certo. E eu acho que em Pequenos Deuses é onde solidifica o estilo dele. Tem ainda mais 30 livros para eu ler, mas eu já vi muita gente falando que aqui é um ponto meio de virada do estilo dele e também do jeito que ele escolhe escrever, porque até então os livros, a maioria deles tinham sido meio que sátiras ou de clichês narrativos, ou que nem os livros das bruxas, praticamente cada um deles é sátira de uma peça de Shakespeare. Tem um que chama Magia de Hollywood também, que é um livro individual, que ele é uma paródia da história do cinema aplicada a uma tecnologia medieval, que é o Discworld. Então, eu não gostei muito de Magia de Hollywood, acho que é um dos que eu menos gosto, mas é interessante. Agora, Pequenos Deuses é 5 estrelas, é um dos melhores livros do Discworld, apesar que ele demora um pouco pra engatar. E é uma coisa que eu sinto um pouco com a maioria dos livros da série que tem protagonistas que eu não conheço. Eu demoro muito pra gostar dos protagonistas, eu demoro muito pra me acostumar com eles e pra pegar apego e curtir a história deles. Mas depois que você pega esse apego, ele só vai. Então, assim, Pequenos Deuses, ele tem 320 páginas, eu acho. Eu demorei umas 100, assim, pra ficar, não, beleza, agora estou curtindo. Mas não foi 100 páginas difíceis de ler, não foi um sofrimento nem nada, só foi um tipo, ok, tá acontecendo isso, mas eu não entendi direito o que estava acontecendo, né? Eu li em inglês, mas eu tenho edição tanto em inglês quanto em português aqui. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Bertrand, que publicou, 3 livros do Discworld, depois desistiu. Nunca mais houve notícias em anos sobre a publicação de Discworld, o que é uma pena, porque é uma série muito incrível. Eu terminei de ler ele hoje de manhã, e eu tô, assim, querendo muito ler o próximo livro do Discworld, sabe? É um sentimento que eu tenho muito sempre quando eu termino um livro do Discworld, é querer ler o próximo. Porque tem toda essa emoção. Apesar que quando eu começo a ler o próximo, geralmente eu começo a ler e depois eu paro e pego meses depois, porque os começos não são tão, assim, legais, por assim dizer. Então aqui, Pequenos Deuses, a gente vai pra um reino distante do disco, né? Um reino que a gente nunca teve até então, que é o reino de Omnia, que é uma teocracia bastante, como posso dizer, bastante violenta, né? É um país que ele é controlado por uma figura que é o chefe, tanto o chefe de estado quanto o líder religioso mais alto, e eles tratam quem não acredita no Deus dele, que é o grande Deus On. Eles tratam os infiéis com bastante violência, eles têm uma coisa de querer dominar cidades à volta deles, que cultuam outros deuses, então assim, né? A gente consegue ver alguns paralelos com algumas coisas na história, né? E aí tem toda a estrutura, né? Boa parte do começo do livro vai descrevendo essa estrutura desse lugar. E a gente tem o nosso protagonista, que é o Bruta. Ele é um noviço. Ele foi para lá meio que por causa da devoção da avó dele. Ele foi criado pela avó. A avó dele era muito devota e também uma mulher, assim, com uma criação bastante rígida em cima dele. Então, ele é super devoto e tal, tá lá, mas ele às vezes tá meio perdido do que ele deveria estar fazendo lá, porque ele é uma pessoa muito inocente, um coração muito bom, uma mente muito ingênua. Até que um dia ele encontra uma tartaruga, e essa tartaruga diz ser o grande deus On, que ele acabou se personificando numa tartaruga, e ele precisa da ajuda desse cara, porque ele tá tendo uma crise de fé. E ele precisa da ajuda desse cara porque ele percebe que o Bruta é o único fiel que ele tem. Todas as outras pessoas do país inteiro, elas meio que passaram, com o tempo, né, passaram a acreditar menos no Deus e acreditar no sistema,
né? Principalmente no medo que o sistema causava nelas. Enfim, eu não vou entrar tanto em detalhes, mas a lógica do Discworld como um todo para tratar de deuses tem essa inspiração politeísta de mitologia, né? Mas principalmente tem uma dinâmica muito parecida com deuses americanos do Neil Gaiman, né? Que o Neil Gaiman e o Terry Pratchett, eles são amigos, apesar que o Deuses Americanos foi escrito depois de Pequenos Deuses, né? Então talvez seja uma inspiração direta. Mas no Discworld, a força e o poder de um deus está diretamente ligada à quantidade de pessoas que são fiéis a ele, que acreditam a eles, que rezam para eles. Então, quando um deus grande, né, ele tem muitos fiéis, e tem os deuses menores, eles têm um pouco menos de fiéis, até ao momento de alguns deuses ficarem sem fiéis nenhum, então eles vão meio que, não por um purgatório, mas eles ficam rondando no deserto, meio que à espreita de pegar algum novo fiel para começar uma nova religião. Então tem esse caráter, assim, dessa mitologia, que é bem legal, mas boa parte do livro é uma grande crítica a religiões organizadas como força de controle na questão de governar lugares através da fé e através do medo, e também como ferramenta de controle através do medo, mas também de controle de mentes, por assim dizer, não de um jeito místico de você controlar a mente de uma pessoa entrando na mente dela, mas daquele jeito, né? Você controla a manada, o jeito que a manada pensa, de acordo com os dogmas que você coloca, com a punição, que você ou tentar assustar as pessoas falando que elas vão ter no pós-vida, ou na punição em vida mesmo, que é castigar quem não segue direito o que é pra ser seguido. Eu acho isso muito interessante, porque eu particularmente sou uma pessoa bastante crítica de algumas coisas, de algumas religiões pontuais. O livro, ele não bota nome em nada, então assim, é uma carapaça que pode servir para muitos propósitos interpretativos, vai variar de acordo com o que a pessoa tá lendo, mas eu acho muito legal a mensagem no final, que é, a gente tem que ser uma pessoa boa e fazer coisas boas e querer o bem dos outros, não porque algum Deus vai nos punir se a gente não fizer isso, mas a gente tem que fazer isso porque é a coisa certa e é o que faz a vida em sociedade funcionar, né? Então esse é meio que a grande moral do livro, e tem momentos muito engraçados, tem várias referências aqui e ali a coisas da história, mas assim, se você reparar e se você perceber, é legal. Se você não perceber, isso não vai alterar a sua percepção da história. O mesmo acontece com Discworld, por isso que ele pode ser um começo, porque ele não tem relação com nenhum outro livro. É uma região também um pouco mais isolada, que até agora não apareceu tanto em outros livros, pelo menos os que eu li. Talvez citada, assim, como um lugar exótico, um lugar longe, um lugar esquisito, um lugar com gente doida, mas nunca aconteceu nada nesse lugar. E ele cita outros lugares do disco também, mas assim, se você já leu, você sabe mais ou menos o que é o que ele tá citando. Se você não leu, ele só tá falando nomes de outros lugares, e aí, beleza, próxima página, sabe? Assim como personagens, né, os personagens do Discworld que aparecem nesse livro. É a morte, a personificação da morte, que aparece em todos os livros do Discworld, e você sabe que ele tá em cena porque ele sempre fala em small caps, que é a letra tudo maiúscula, mas em tamanho pequeno, não é aquele caixa alta berrando, é tudo em letra maiúscula, mas do tamanho da letra minúscula normal. Então, quando você vê o texto escrito assim, você sabe que é o Morte falando, antes mesmo dele ser apresentado, né? Depois, geralmente dá o contexto. Nem sempre fala que é o Morte, mas fala, é uma figura encapuzada que tava ali na cena e tal. E tem o Dibbler, que não é o Dibbler, é o Diblar, que é uma encarnação de um personagem que aparece em muitos livros, principalmente os que se passam em Ankh-Morpork, que é a capital do Discworld, né? Que é um vendedor de rua, que ele vende absolutamente tudo, é uma pessoa que tem um espírito empreendedor muito grande, porém uma taxa de sucesso muito baixa. Então é uma figura que ele aparece em vários livros com nomes diferentes, que acaba sendo tipo as enfermeiras Joy do Pokémon, sabe? Não é exatamente a mesma pessoa, mas meio que é. Então é o caso do Dibbler. E tem um outro personagem também, que eu não lembro dele aparecer antes, mas é um nome que não me é esquisito, então eu acho que ele tem importância em outros livros, que é o Lutze, que é um dos monks historiadores do Discworld. Eu acho que ele vai ter uma importância mais pra frente, mas ele tá aqui aprontando algumas coisas, assim. Tem uma sugestão
de que ele viaja no tempo no final. E eu achei isso muito interessante. Mal posso esperar pra chegar nos livros que ele vai ter um papel mais significativo, mas eu acho que tem pelo menos uns 10 livros aqui entre a gente. E é meio que isso a graça, sabe? São nomes, são pessoas que aparecem, ou às vezes pela descrição você pode imaginar que seja algum personagem. Como esse livro tá isolado dos outros, então não acontece tanto, mas outros livros que acontecem nos mesmos cenários, vira e mexe aparece um outro personagem de outro livro que não fala o nome, mas pela descrição você já sabe que é a outra pessoa, e eu acho isso muito legal, porque tem essa coisa, né, do mundo como um todo, né, de você imaginar que aquele universo funciona como uma coisa só, e é uma coisa que também acontece em Game of Thrones, nos livros, porque como os capítulos eles têm pontos de vista dos personagens, apesar de ser em terceira pessoa, tem as restrições éticas, morais e também de conhecimento dos personagens. Então, não é raro acontecer de um personagem ver o outro, não conhecer, dar uma descrição e falar que aquela pessoa fez uma coisa. E aí, alguns capítulos depois, ter o ponto de vista daquela pessoa ou de alguém que conhece aquela pessoa e meio que narrar a mesma cena, mas com outro ponto de vista. Eu acho isso bem legal. Mas enfim, esses foram, né, os 2 livros que eu li da lista nesse último ano. Ainda faltam 25 livros do desafio, que eu ainda tenho 3 anos para ler esses 25 livros. Assim, em 2 anos eu li 10, o que é bom. Mas eu preciso aumentar um pouco o meu ritmo pra, né, no final desses 5 anos ter lido todos os 35. Mas aí são problemas para a Larissa do futuro, não é mesmo? Fiquem de olho nas redes, no Instagram, principalmente, @filme.da.semana, no TikTok, que é Filme da Semana tudo junto. Eu vou começar, a partir da semana que vem, a postar vídeos desse desafio, falando um pouco de cada livro, né, conforme eu for lendo. Então, talvez tenha atualizações mais rápidas por lá. De qualquer maneira, ano que vem, nessa mesma época, nessa mesma data, eu volto falar o que eu li nesse meio tempo e vamos torcer para ser pelo menos uns 5 livros, senão eu tô bem ferrada com o futuro. Mas enfim, né, vamos que vamos. Espero que tenham gostado desse episódio. Semana que vem eu juro que eu volto a falar de cinema. Então até lá, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.